Oi, pessoal do sexto ano e pais, avós, irmãos responsáveis que possam estar aí acompanhando esse vídeo. Meu nome é Elisa, eu sou professora de 4 escolas, na verdade, da prefeitura, mas esse vídeo ele está sendo direcionado para o Godofredo de Castro e para Dona Luísa Loscheider, tá? Que são onde eu tenho turmas de sexto ano. O vídeo ele pode servir para auxiliar nos estudos de casa de vocês para todas as turmas, né? Porque, como vocês sabem, a gente tem um currículo que é padronizado nacionalmente, né? No Brasil todo. Então, eu vou fazer um vídeo para ser aproveitado para todas essas turmas de sexto ano, tá certo? E aí, gente, eu queria só, antes de começar a falar propriamente do nosso conteúdo, né, que a gente vai começar a estudar, que apesar de eu estar tentando fazer esse vídeo, não vai ser todo professor que vai conseguir fazer. Deu trabalho para eu conseguir gravar e deixar essa telinha aqui do lado. Então, não vamos exigir que todo mundo faça da mesma forma, tá? Dá sim para a gente estudar e vocês estudarem em casa com os exercícios, de repente buscando uma videoaula. Eu estou fazendo esse teste para a gente ver se dá certo. Fazer esse modelo, tá? Enquanto a gente está nesse período de quarentena. Mas mesmo assim, gente, a base vão ser os exercícios que eu vou passar para vocês e a leitura também do livro didático. Claro, isso não vai ser possível para todos vocês, né? Nem todo mundo vai conseguir ler o livro didático, porque nem todo mundo recebeu. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Por quê? Eu vou mandar para vocês esse vídeo, vou mandar alguma indicação de outras videoaulas que eu encontro pelo YouTube, algum conteúdo extra, e vou mandar um arquivo do Word ou em PDF ainda vou fazer, que é o correspondente ao que eu fazia no quadro, que vocês copiam no caderno. Aí vocês vão copiar e eu vou colocar várias questões para vocês irem treinando, né? E é claro que quando a gente voltar, a gente ainda não tem certeza de quando a gente volta, né? Então vamos acompanhar. Mas quando voltarmos, é claro que eu vou dar uma revisada, né? Desse conteúdo. E esse vídeo, ele não, de forma alguma, ele corresponde a uma aula, pessoal. Vocês sabem, a gente aprende estando em contato um com o outro, a gente aprende de várias formas na escola, não só ouvindo o conteúdo e lendo. A gente já sabe, tá cansado de saber disso, né? Mas para a gente tentar diminuir os danos, né? Para tentar também ajudar vocês nesses estudos em casa, eu vou fazer esse vídeo. Também vou tentar não fazer com que o vídeo saia muito longo, porque eu não vou fazer edição, senão vai demorar muito. Então, a gente tradicionalmente, né, tem 2 aulas de história por semana, que dão um total de 100 minutos. Só que na aula a gente começa a aula, aí tem um tempo para a gente sentar, aí tem a chamada, aí tem uma correção de exercício. Então a gente sabe que esse momento em que eu falo sozinha, ele não acontece durante 100 minutos, né? E nem são todas as aulas de história que são assim. A gente tem vários modelos de aula, vocês sabem. Então, eu vou fazer esse vídeo, vou mandar uma série de atividades para vocês. Se comprometam, tá, a fazer isso. Vocês sabem, já ouviram dos diretores que isso não é férias, né? Então, vamos aqui começar o conteúdo. Qualquer dúvida, a gente pode entrar em contato para esclarecer, beleza? Hoje a gente vai começar a falar sobre um período da história da humanidade. Enfim, até agora, nós já vimos no sexto ano o que a matéria de história estuda. Para que serve a história, quem é que faz a história, né? Tudo isso. A gente já está cansado de saber. O que é fonte histórica, quais são os tipos de fontes históricas. Então, agora a gente vai começar a ver um período da história
Lembra que a gente viu uma linha do tempo que a gente dividia? Como é que a história divide tradicionalmente, né? Como é que ela é dividida? A gente vê que começa pela pré-história, depois vai para a história antiga, depois vai para a Idade Média, enfim. A gente já sabe dessa divisão tradicional. Então a gente vai começar a ver a pré-história agora. O que é, para a gente começar, o que significa pré-história? É como se fosse um período, digamos esse nome, né? Pré-história. É como se fosse a história, quer dizer, um momento antes da história. Então já vamos começar aí. Apesar da gente chamar de pré-história, a pré-história ela já faz parte da história da humanidade, obviamente. Só que, como esse nome é muito utilizado, a gente vai continuar falando assim, né? Mas só para vocês entenderem, é um momento da história da humanidade até a invenção da escrita. O que não significa dizer que antes de ter escrita não tinha história. Antes de ter escrita tinha história. Hoje em dia existem populações que não se utilizam da escrita, mas mesmo assim elas fazem história. Então, enfim, só uma coisinha para a gente esclarecer. Espero que esteja dando para entender. Então, para a gente começar a falar desse momento da história da humanidade, que é antes da invenção da escrita, a gente vai pensar um pouco sobre como foi que os seres humanos eles surgiram na Terra. E aí, a gente vai ter duas teorias. Pessoal, por favor, eu não estou dizendo, preste atenção, eu não estou dizendo aqui que existe verdade, que existe mentira, tá? Eu tô colocando aqui duas teorias. Vocês vão ver nos livros didáticos isso, tá? Eu não tô tirando isso da minha cabeça. Só para deixar bem claro. Então, a primeira teoria, a gente vai chamar, a primeira teoria da origem do ser humano, do surgimento do ser humano, é o criacionismo. O que é o criacionismo, gente? É a ideia de que um criador, né, um ser divino, um ser superior, ele criou tudo que existe na Terra. E dentre o tudo está também os seres humanos, né? Nós seres humanos. Essa teoria, gente, de origem do ser humano, ela está presente em várias religiões. Está presente no cristianismo, ela está presente, enfim, em várias, né? Em várias religiões. E aí, para quem é católico, para quem é evangélico, ou para quem já fez alguma leitura da Bíblia, ou sabe um pouco sobre religião, ou mesmo já estudou na aula de ensino religioso, né? Na aula de religião. Na Bíblia, a gente tem um livro, né? Que é o primeiro livro, que é o Gênesis, que fala um pouco sobre como esse ser divino para os católicos e para os protestantes, que é Deus, como ele criou a Terra e os seres vivos. Vocês estão acompanhando comigo, né? Então, ok, a gente tem essa teoria, uma delas, de que o ser humano ele surgiu pela criação divina. Mas, gente, não é só, e aqui eu não estou colocando que uma é melhor do que a outra, não. A gente está só discutindo quais são as teorias existentes, beleza? A segunda que a gente vai tratar, então, a segunda teoria é o evolucionismo, certo? E aí, o que é que diz o evolucionismo? Gente, lá no século XIX, um biólogo inglês chamado Charles Darwin, ele vai ser considerado o principal teórico do evolucionismo. Ele vai dizer que todos os seres vivos, eles são resultado de um processo de evolução. Como assim, Elisa? Como assim os seres vivos são resultados de um processo de evolução? Veja bem, evolução, gente, não é a mesma coisa que progresso. Significa que houve uma transformação. Então, a teoria da evolução, ela acredita que de forma aleatória vão surgir seres
vivos que vão se transformar e que vão surgir esses seres vivos de forma aleatória. E a depender das características desse ser vivo, ele vai conseguir se adaptar ou não ao seu meio ambiente. Se adaptando, ele consegue sobreviver. Não se adaptando, essa espécie ela entra em extinção, tá? Claro que eu sou professora de história, não de biologia. Vocês podem falar um pouquinho, conversar um pouquinho melhor sobre isso, com certeza com os professores de ciências, tá? Sobre essa ideia que a gente chama de seleção natural, que é o que vai. Essa seleção natural é o que vai determinar, né, as espécies que vão sobreviver. Ah, Elisa, mas por que tu tá falando de bicho, né? Se a gente tá falando da origem do ser humano. Vamos lembrar que nós também somos animais, tá, gente? Então a gente também, nossa espécie, ela também passou por essas questões de sobrevivência e de seleção natural. Ok, então eu coloquei aqui, ó, atenção, a evolução não significa, aqui significa transformação e não progresso. Vamos dar uma pesquisada no dicionário. Vocês vão copiar tudo isso aqui que eu estou colocando, né, na tela. Vão copiar no caderno. Aí vocês podem pesquisar as definições de evolução, transformação e progresso, tá? Para a gente conseguir entender um pouco, esclarecer um pouquinho essas diferenças. Aí, a gente vai entrar aqui nos primeiros hominídeos. Gente, olha aqui. A gente tem o Australopiteco, que é o hominídeo de vestígios mais antigos que a gente encontra, ele vai surgir aí cerca de 3,5 milhões de anos atrás. Tem vestígios dele na África, mais ou menos na região abaixo do deserto do Saara. E então o Australopiteco. Aí a gente tem aqui o Homo habilis, que é há cerca de 2,4 milhões de anos ele viveu, né, na Terra. O Homo erectus, o Homo neanderthalis e o Homo sapiens, há 300 mil anos. Alguns desses, gente, tipo o Homo sapiens e o Homo neanderthalis, eles viveram ao mesmo tempo. Eles teve um momento que se encontraram na história, mas o que sobreviveu na nossa espécie é Homo sapiens sapiens. Ok, aí o que é que define essa classificação de hominídeos? São algumas características físicas, tamanho do cérebro e a capacidade, gente, claro, de bípedes, de ficar sobre duas pernas, e a capacidade também de fazer esse movimento aqui de pinça, gente. Nenhum outro animal tem isso, tá? Na natureza. Isso aqui é muito importante para a nossa sobrevivência. Foi importante para a nossa sobrevivência, né? Enfim, isso aqui é um sinal de evolução. Eu vou ver se eu encontrar algum vídeo legal para vocês tirarem mais essas dúvidas sobre a evolução, né? Até para eu não me demorar muito aqui nesse vídeo e não ficar muito longo. Aí, galera, então, a gente vai começar a ver propriamente a espécie, né, de seres humanos, nós, os Homo sapiens sapiens. Vamos lá. Então, como é que a gente vai dividir esse período da pré-história? Esses 3 quadrados, o rosa, o amarelo, o verde, são correspondentes aqui à pré-história. Só que esse período é dividido em três partes, né? No primeiro momento, a gente vai chamar de paleolítico. No segundo momento, neolítico. No terceiro momento, idade dos metais. Aí, galera, a gente começa, né? A pré-história ela começa com o surgimento do gênero Homo há 2 milhões de anos atrás.
ela vai terminar o período paleolítico com a invenção da agricultura há 10 mil anos antes de Cristo. E aí vai começar um período neolítico, que vai terminar com a descoberta de metais, que vai dar início à Idade dos Metais, e a pré-história ela termina com a invenção da escrita. Calma que a gente vai falar um pouco melhor de cada uma dessas etapas. E aí é muito importante que vocês, quem tem acesso ao livro didático, faça a leitura do capítulo de pré-história, tá? Aí, vamos lá, Paleolítico. Os seres humanos que viveram no Paleolítico, gente, deixa eu botar aqui no esse esquema, né? Eles são conhecidos como, a gente chama eles de caçadores e coletores. Por quê? Vamos lá. Os primeiros seres humanos, eles não se fixavam em nenhum território, tá? A gente chama povos que não se fixam no lugar de nômades, povos nômades, tá? Então eram nômades. Por que eles eram nômades? Por quê? Os primeiros seres humanos, eles sobreviviam da caça de animais, eles pescavam, pegavam frutas, sementes, raízes, folhas. Aí acabou, né? Vamos supor. Então, no território lá, não tem mais o que caçar, não tem mais o que pescar, não tem comida. O que é que eles vão fazer? Vão procurar um outro lugar que tenha, tá? Então é por isso que eles não se fixam em nenhum lugar. Então, eles são chamados de povos nômades. Importante a gente lembrar desse nome, nômade, tá? O nome, gente, paleolítico significa idade da pedra, tá? Então, por que chama idade da pedra? Porque a pedra era o principal instrumento que auxiliava aí nesses afazeres, né? E a pedra quebrada, a pedra lascada, servia como um instrumento. Beleza. Aí, mais para metade assim, do período paleolítico, os seres humanos começaram a conseguir controlar o fogo. Por quê? Eles não tinham fogo. Eles nunca tinham visto fogo. Viam. Como é que eles viam? Vamos supor, teve uma tempestade, caiu um raio numa floresta. O raio, vocês sabem, quando ele pode incendiar, né, uma floresta, essa descarga elétrica. Então, esse incêndio, quando ele acontecia, seres humanos conseguiam meio que segurar aquele fogo. Pegavam um tronco de madeira e ficavam segurando aquele fogo o máximo que eles conseguiam. Mas aí, mais para metade do período paleolítico, se descobriram algumas técnicas para conseguir gerar a faísca também e conseguir fazer o fogo, né? Que técnicas? Vocês com certeza já viram em algum filme. Aquelas duas pedras, né? Aí bate na pedra até criar uma faísca, ou então num tronquinho de madeira com um galho, a fricção da madeira na outra faz também criar essa faísca. Então, por que isso é importante, né? A invenção do fogo. Porque, gente, o fogo ele servia para espantar animais selvagens, animais que poderiam ser uma ameaça, né? Servia para esquentar quando estava frio, né? Então, para cozinhar uma comida, né? A carne, quando ela é assada, quando ela é cozida, ela é mais fácil de digerir, tá? Então, é uma invenção muito, 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 muito importante para a humanidade, né? O controle do fogo. Mas, gente, o que vai de verdade revolucionar a vida humana na pré-história vai ser a invenção da agricultura. O que é isso, agricultura? Agricultura é a prática de você cultivar, né? Cultivar uma planta. E por que isso é tão revolucionário? Gente, vamos ter a ideia. Se eles pegavam os frutos, né? E aí, quando acabava tudo, eles iam para outro lugar, significa que eles não sabiam ainda como cultivar, né? Não se sabia ainda que, pegando uma semente, plantando na terra, aguando, ia nascer uma outra planta. Quando se começa a ter essa prática,
Aí vai permitir que a galera comece a ficar fixa em um lugar só, né? Porque quando acabar, os frutos, né, e tal, eles já sabem que podem colher, né? Plantar e colher aquilo, então é possível ficar num lugar fixo. Além disso, eles aprenderam a domesticar animais. Então, criar o animal próximo a eles permitia também que eles não precisassem ficar constantemente caçando. Então, aí permite que os seres humanos comecem a ficar fixos em um lugar. Os seres humanos no Paleolítico, eles são chamados de caçadores e coletores, como vocês estão vendo aí. Ou quer dizer, agricultores e pastores, tá? Porque eles praticavam agricultura e eles criavam animais. Por isso, agricultores e pastores. No Neolítico, tá? A gente já tá falando aqui, ó, desse amarelinho no meio. Que mais? No Neolítico? Tá. Lembra que eu falei que no Paleolítico se usava a pedra lascada como uma ferramenta? No Neolítico, essa pedra ela passa a ser polida. Isso significa que ela vai durar mais, ela vai ser mais eficiente também. Gente, aí quando esses seres humanos passam a se fixar num lugar, eles começam a ter uma qualidade de vida melhor, né? Começam a poder sobreviver por mais tempo. As populações de grupos humanos começam a crescer, tá? E aí a gente vai ter os primeiros agrupamentos, né, de seres humanos e tal. E aí a gente vai ter uma última grande invenção do período da pré-história, que é o controle dos metais. Gente, o que é mais eficiente? O que é que vai durar mais? O que é que vai cortar melhor? Né? O que é que vai servir melhor para uma caça, para usar como ferramenta? Uma pedra polida, ou que seja uma pedra lascada, ou uma faca de metal, né? Uma lança, uma coisa assim. Então, o controle do metal também vai ser muito importante aí na pré-história. Ele vai transformar a vida dos seres humanos. Primeiro, os seres humanos trabalhavam com o cobre, porque o cobre ele pode ser moldado a frio, ele não precisa esquentar, né? Mas aí, depois, o bronze, que é uma liga, né, metálica, vai também conseguindo trabalhar até a descoberta do ferro, que é definitivamente o mais resistente entre os três. E aí, com ferro, vai ser possível construir objetos para guerra, né, para batalha e tal. Enfim, instrumentos de toda forma. Também as cerâmicas são muito importantes nesse período e no Neolítico, que as cerâmicas elas vão servir para armazenar um monte de coisa, né? Comida, água, transportar, né? Então a cerâmica, né? Que os vasos e tal também são muito importantes. Eles têm várias utilidades, desde para auxiliar na alimentação, até, digamos, como urnas funerárias para enterrar os corpos, né? Dos mortos na pré-história. E aí, o último marco que eu vou falar para vocês, que tem aqui na linha do tempo, que há 3,5 mil anos antes de Cristo, a gente vai ter a invenção da escrita, e aí a gente é um marco para o início da Idade Antiga, que a gente vai estudar depois. Tá certo, gente? Eu espero que esse vídeo ajude vocês nos estudos de vocês de casa. Vejam aí os exercícios que eu vou indicar, que eu vou mandar, façam, por favor. Quando tudo voltar ao normal, eu vou dar uma olhada em todos os cadernos, nem se preocupem. Então, deixe o caderno organizado, né? Vamos colaborar, tá? Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem atentos às notícias e aos avisos da escola, tá? Um beijo e até a próxima.